mais um episódio do podcast Saúde Sem Evidência. Hoje vamos falar daquilo que é talvez um dos pilares mais importantes da nossa saúde, o sono. Tenho o privilégio de receber uma nutricionista que está bastante dedicada a pesquisar e a atuar na área da nutrição e do sono. Acho que vocês vão gostar muito, mas antes de a fazer entrar, queria-vos convidar, se gostam aqui dos conteúdos do canal e se gostam do podcast, subscrevam o canal, apertem o botão do gosto, valorizem os conteúdos que vocês gostam, porque a maioria dos visualizadores do podcast acaba por não seguir o canal ou não deixar o seu gosto, o que acaba por prejudicar aqui a entrega do programa. Portanto, vão lá deixar um cliquezinho, são cliquezinhos rápidos que nos ajudam muito. Posto isto e sem mais demora, vamos fazer entrar a nossa convidada Inês Mazagão. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Patrícia? Olha, vamos começar por Vamos a aquela isso. pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados, que é perceber um bocadinho qual foi o motivo deles estarem com esta abordagem que não é comum ver os profissionais, enfim, das mais variadas áreas a terem. E, portanto, queria saber o que é que te levou a esta visão diferenciada da nutrição e se sempre trabalhaste assim desta maneira ou se houve aqui alguma história pessoal, enfim. Conta-nos um pouco da tua trajetória. Ok, então, portanto, eu sou nutricionista, sou licenciada pela Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto e estava ainda na faculdade quando me deparei com esta questão de pensar um bocadinho fora da caixa, ou seja, que a nutrição clínica não é só a questão das ervilhas, das calorias, pronto. E fui então ao encontro do Institute for Functional Medicine, estava ainda na faculdade, quando fui para os Estados Unidos, fui para Seattle e foi, portanto, uma semana muito intensiva deste virar a chave, diria desta forma. E, portanto, a partir daí, mesmo o pensar a nutrição é um bocadinho diferente, diria. A minha escola, portanto, a minha faculdade é chamada mesmo a Escola de Nutrição, porque promove o pensamento crítico, promove a indagação, o escrutínio da literatura, da ciência e, portanto, tudo aquilo que nos é apresentado. eh, para além de que fazer estudos em nutrição, estudar os padrões alimentares, hábitos alimentares e de que forma é que isto pode ter um efeito na saúde, é mesmo muito difícil de se fazer. E, portanto, eu tive a sorte de poder estudar na faculdade onde eu estudei e depois contactar com esta forma de pensar, também porque conheci colegas nesta área que já trabalhavam de uma forma, eu diria que não só aquela nutrição de 20 minutos de consulta, só a nutrição de perda de peso, só a nutrição para a melhoria da composição corporal, que tem o seu lugar, acho muito bem que sim, Claro. e, mas que lá está, a nutrição toca em muitos aspectos da nossa vida portanto, é impossível numa consulta de nutrição eu não falar sobre o sono, é impossível não falar sobre a questão dos hábitos e rotinas do ponto de vista do exercício, mesmo da gestão do stress, e que depois vão chocar na forma como a pessoa se alimenta, que alimentos escolhe, depois o que é que isso traduz nas questões gastrointestinais, nas questões do ponto de vista imunitário, não é? Porque nós sabemos que a nutrição é o primeiro prato, eu diria, que vai disparar para todos os nossos sistemas. E é isso que eu fui tentando sempre procurar e questionar mesmo em consulta, porque lá está, quando nós pensamos em consultas assim que são mais rápidas, é muito difícil termos tempo para tocar em todos estes domínios e explicar à pessoa que aquilo que ela alimenta está a influenciar a forma como o intestino dela funciona e as bactérias que têm no intestino e as bactérias que estão lá não estão só a existir, elas produzem neurotransmissores que vão afetar também o sono, a qualidade do sono. Pronto. E portanto eu creio que foi tudo isto, ainda estando na faculdade e depois conhecendo colegas que também partilham desta mesma visão, que não é só as ervilhas, ao pequeno almoço e ao jantar, que depois, enfim, estou a formar esta minha forma de atuar, digamos, pronto. E muito E bem. depois veio a questão do sono, não é? Que essa aí também,
que eu acho que também é a temática que nos traz aqui, certo, Sim, Patrícia? sim. Sim, hoje essencialmente eu tenho trazido muitas nutricionistas, médicos e uma das coisas que me suscitou é que realmente houve pouca gente a falar da nutrição e do sono e daí eu ter-te convidado e muito obrigada por teres aceito o convite realmente, porque é uma honra estar aqui a falar contigo sobre este tema e portanto como é que entrou o sono aí na tua vida? Estava também na faculdade, portanto, em 2020, estávamos em plena pandemia e eu tinha que acabar o curso e escrever uma tese. E, na verdade, eu estava muito perdida, não fazia ideia, do tema que ia escrever, sobre aquilo que me ia debruçar. Eu, na altura, ehm, estava também muito virada para a nutrição desportiva, na verdade, e eu estagiei num clube de futebol. Um, e, e eu gostava muito do desporto, também sempre pratiquei desporto toda a minha vida e tive a sorte também de ter um professor muito fixe, e que fomentou este bichinho da alimentação no desporto e da nutrição desportiva. Eu acho que também foi um bocadinho influenciada pelo professor, que as aulas eram tão espetaculares que eu naquela altura a nutrição desportiva era dos temas mais falados, mais hot topic, toda a gente queria trabalhar nutrição de desporto, no futebol, e portanto eu acho que também foi cozinhado dessa forma, esta coisa do desporto. E depois eu não sei que epifania é que eu tive, que me lembrei de estudar o sono dos atletas. Na verdade, eu não houve um motivo, não foi de experiência pessoal, que às vezes nós também queríamos estudar determinado assunto porque o sentimos na pele, mas não foi isso, calhou, foi uma coisa que se cruzou e a Que partir giro. daí que eu estudei, a minha tese chama-se Nutrição, Sono e Atletas, o que sabemos, e isto em 2020. E à data nós não sabíamos muita coisa, eu não sabia muita coisa, a literatura também não sabia muita coisa, na medida em que não havia muita evidência publicada, muito menos numa amostra de atletas, ou seja, que há uma população mesmo muito particular. E, portanto, tudo aquilo que nós vimos na literatura era pouca para atletas e era quase os efeitos que nós víamos da alimentação no sono eram feitos já ou em indivíduos que tinham alguma patologia do sono, nomeadamente a insónia, e que isto depois era pontapeado para, se calhar, nos atletas isto pode acontecer da mesma forma. Ou seja, era tudo um bocadinho uma suposição, talvez isto funcione desta forma, porque. E passados 6 anos, não é? Estamos em 2026, já há muitos mais artigos publicados sobre esta relação da nutrição com o sono, mas mesmo assim, não é tudo aquilo que se fala nas redes sociais, não é tudo aquilo que parece ser, não há evidência sólida, robusta para emitirmos guidelines de Claro. suplementos e coisas para o sono, mas que é sem dúvida uma coisa que é muito interessante e é uma ideia que é muito fácil de vender, porque, enfim, todos dormimos, todos comemos, é uma coisa que está na boca das pessoas, não é? Todos nós temos a mãezinha que ouvimos da avó, e portanto é uma coisa muito fácil Sim. Toda a gente a de- opinar. exatamente. E por esse motivo é perigoso. Um, e, e, na verdade, depois, quando nós vamos ver, um, o que podemos dizer com certeza é ainda muito pouquinho. E na verdade, Patrícia, só para encadear aqui, Sim, sim. na altura, quando eu comecei a estudar a nutrição para o sono, portanto, isto era uma coisa que não existia, nutrição e sono, mas que relação é que isto tem? Ou seja, eu O que é não que tive tem a ver? nenhuma aula na faculdade que falasse do impacto que a nutrição tem no sono, a não ser aquilo que toda a gente sabe, ou já é mais difundido, que é a questão de, se dormes mal, no dia a seguir tens mais fome. E isto é por causa da alteração das hormonas, da grelina e da leptina, que aumentou a tua fome e diminui a tua saciedade. Portanto, isto era aquilo que nós sabíamos, era aquilo que mais se falava, O à resto, pouco. data. Pois. Hoje, sabemos um bocadinho mais, mas mesmo quando estava a escrever a tese, do ponto de vista metodológico, o que é isto? Ou seja, quando nós vamos estudar o impacto que determinada intervenção alimentar tem no sono, nós temos de ter ferramentas para medir o sono das pessoas, não é? Exatamente. Pronto. E mesmo perceber que ferramentas são estas,
para um nutricionista que não percebe nada de sono, é muito difícil. Portanto, eu sei lá o que é um PSQI. Que questionário é este? Que linhas é que tem? Como é que se mede o sono? São os anéis? São os É, relógios? pois, Que na altura não se falava tanto, agora é uma coisa que há, toda a gente tem, toda a gente usa o Oura, toda a gente tem o sim, Whoop, sim, sim. toda a gente fala do Heart Rate Variability. Mas isto para o nutricionista poder entender aquilo que se está a falar no estudo, eu senti que eu não sabia nada. E portanto foi a partir daí que eu, ok, eu não sei nada de sono e sei um bocadinho de nutrição. Portanto, eu sou nutricionista, Claro, sei de nutrição. Então eu preciso de ir aprender sobre o sono puro e duro, o que é o sono, como é que processa o sono, quais são os mecanismos que regulam o sono, eh, para depois conseguir fazer a ponte com a nutrição que eu já sabia, ou que eu já sabia mais, não é? Na altura, em claro. 2020. E portanto, foi a partir daí que eu fui construindo o conhecimento no sono para conseguir fazer a ponte com a nutrição. E daí que fiz cursos de sono, fiz pós-graduações em sono e muita parte teórica, mas depois a prática também chapéu, porque o nutricionista, mais uma vez, não percebe nada de sono e mesmo fazendo cursos de pós-graduações e estar com aquele especialista e não sei o quê, a parte prática é completamente diferente. E daí que eu agora trabalho no Hospital Covo Porto, no Centro de Medicina do Sono, assisto a consultas do sono com médicos para aprender o Ok. que é uma consulta de sono. E aprendendo as dificuldades que as pessoas trazem diariamente sobre o seu sono, então aí identificando a dificuldade, conseguimos fazer a ponte com a nutrição. Portanto, esse aí eu creio que é aquilo que mais me dá gozo, é Ok. conseguir equilibrar Sim, os sim. dois e juntar os dois. Sim, sim, porque aparentemente, lá está, e as pessoas se calhar chegam a uma consulta de sono e vem ali uma nutricionista, para muitas pessoas, deve, o que é que Tipo, o está que é aqui que a tem a fazer? ver? Não tem nada a ver. O que é que a nutricionista vai fazer ao seu sono? Totalmente, totalmente. Concordo. E a É, verdade é que há coisas que o nutricionista pode fazer, mas há outras que simplesmente sim. não está na nossa área de atuação, não é? Sim, sim, porque depois a pessoa também às vezes vai procurar o sono, eu não sei, muitas das pessoas terem em conta que poderá ser necessário uma intervenção nutricional, já é outro passo, não é? Porque as pessoas têm que estar preparadas para determinados assuntos, para muitas vezes os quererem implementar na sua vida, não é? Agora, olha, vamos a uma consulta de sono, está com uma nutricionista, já vai mudar a minha vida toda, a pessoa ainda vai dormir, é pior. Portanto, também tem que haver aqui um bocadinho da formação das pessoas e interesse em aplicar todas estas coisas que vocês vão descobrindo e trazendo muito bem. Eu acho muito, muito interessante este tema e acho que devia ser mais falado. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu tenho visto já também a abordar nas redes sociais, também por causa das viralizações de determinados vídeos. Acho que se normalizou tudo muito e toda a gente dá muita opinião e está tudo certo, mas as pessoas têm que ter noção que uma opinião é diferente de um tratamento e que somos todos diferentes, mas aparentemente isso não vende muito, não é? Sim, mas de facto nas consultas de sono, quando os médicos dizem, tem aqui uma colega que é nutricionista, muitos deles ficam, ai, eu também preciso disso, ai, que bom, porquê? Porque lá está, porque as pessoas também, vamos lá ver, Portugal é líder no consumo de fármacos ansiolíticos, que têm muitos deles um efeito hipnótico, ou seja, no início da manutenção do sono. Claro. Eh, E, portanto, as pessoas também estão cada vez mais à procura de alternativas não farmacológicas, não é? As lifestyle interventions, que Exatamente. entra a nutrição. E, portanto, elas também ficam curiosas e querem experimentar e querem tentar, só que lá está, implica aqui pequenas mudanças, pequenas grandes mudanças do ponto de vista do estilo de vida, da alimentação, portanto tem que reestruturar toda a família, a casa, as compras, Claro. os horários em que comem, as quantidades que comem e, portanto, às vezes para algumas pessoas também é mais fácil, mais rápido, o recorrer aos fármacos, não é? Que tem, Claro. obviamente, o seu papel, mas em algumas pessoas é o fármaco para dormir e são os 6, 7 cafés para se manterem alerta durante o dia. Portanto, hello, há aqui qualquer coisa que não Coisa está bem. completamente oposta. Pronto. Olha, isso já estamos a falar aqui um bocadinho na minha próxima pergunta, que é, já estivemos a falar um bocadinho, que é exatamente sobre a relação daquilo que comemos com a qualidade do nosso sono, porque lá está, muitas vezes as pessoas estão a dormir mal,
mas não se lembram que o que podem estar a comer, nomeadamente à noite, mas se calhar vais-me explicar um bocadinho se é só à noite ou se calhar é o dia todo, não é? Porque se calhar o componente do dia acaba até por ter mais importância do que à noite. Um, como é que isso impacta, portanto, esta inflamação que nós possamos estar a gerar, subclínica ou não, pode impactar realmente o nosso sono? Vamos tentar explicar isso às pessoas que nos ouvem. Portanto, essa pergunta tem muitas janelinhas, não é? De como é que a alimentação influencia o nosso sono. Influencia de várias formas. Quando nós falamos de alimentação, estamos a falar dos padrões alimentares, ou seja, da globalidade da forma como a pessoa se alimenta, não só naquele dia, mas ao longo de vários anos. Portanto, como é que vai estruturando a forma como se alimenta, desde a infância, desde até a pré-conceição, como é que a mãe se alimentou, até ao dia de hoje. E nós sabemos aqui pura e dura a evidência que não é novidade nenhuma, e eu digo sempre isto porque não é nada instagramável e não sei o quê, mas o padrão alimentar que mais nos protege são os padrões alimentares muito relacionados com a dieta mediterrânica. Portanto, que não é novidade nenhuma. Portanto, nós sabemos que os componentes da dieta mediterrânica, pelos seus teores de alimentos com componentes antioxidantes, anti-inflamatórios, ricos em gorduras poliinsaturadas, ácidos gordos ômega 3, e mesmo como a dieta mediterrânica não é só os alimentos, não são só os alimentos, é também um estilo de vida, como as pessoas vivem de forma moderada, à mesa, eh, o dividir os alimentos, à Sim, partilha, sim. portanto, tem que ver também com o modo que a pessoa vive, de forma serena, de forma o moderado. E, portanto, isto é protetor para o sono. Agora, hum, alimentos em si, ou vamos lá ver, há coisas que nós sabemos que a alimentação pode fazer pelo sono. Porquê? Porque os alimentos que nós comemos têm nutrientes e até a ponte que é feita entre a alimentação e o sono é que exatamente estes nutrientes conseguem atuar em neurotransmissores, isto é, mensageiros químicos, são como pessoazinhas a falar umas com as outras no cérebro e a dizer faz isto, fica feliz, fica triste, agora fica ansioso, agora dorme. Pronto. Estes nutrientes conseguem influenciar estes neurotransmissores que promovem o sono. Então, é a partir daí que se faz essa ponte. Portanto, e a partir desses alimentos, nós tendo um bocadinho mais desses alimentos ou menos, portanto, alimentos promotores do sono que vão dar origem, por exemplo, à serotonina, que é um neurotransmissor que é também precursor de outra molécula, que é a melatonina, que é a hormona vampírica, é a hormona da noite, que sinaliza que é o início do sono. Há alimentos que conseguem como que fazer estas pecinhas. E por outro lado, há outros alimentos que são precursores de neurotransmissores excitatórios, ou seja, que fazem com que estes mensageiros químicos no nosso cérebro fiquem mais ativos. Nós sabemos que há alimentos que influenciam a produção de neurotransmissores. Sabemos também que não são só alimentos ou conjuntos de alimentos, dou o exemplo de alimentos que são ricos em triptofano, portanto, o triptofano é dos mais falados. O triptofano é um aminoácido essencial, isto quer dizer que o nosso corpo não o consegue sintetizar isoladamente, ou não consegue produzi-lo, somos nós que temos que o adquirir através da alimentação, e portanto sabemos que este triptofano, através de mecanismos enzimáticos, se transforma em serotonina e esta serotonina depois se transforma em melatonina. Portanto, isto seriam alimentos promotores do sono. Proteínas, alimentos ricos em proteínas com triptofano, nomeadamente o peru, o frango, sementes de abóbora, até os ovos, as leguminosas, são muito ricos em triptofano. Por outro lado, sabemos que há outras proteínas, no caso aminoácidos, ou seja, os aminoácidos são a unidade básica da proteína. Vamos imaginar, a proteína é um colar de pérolas, os Sim, aminoácidos são cada pérola. O pérola. triptofano é uma pérola, a tirosina é outra pérola. E o que acontece é que este aminoácido, a tirosina, dá origem a neurotransmissores excitatórios, nomeadamente a dopamina e a noradrenalina.
que à noite são mais excitatórios. Na verdade, estudos de 1987, que havia muito este tipo de estudo mecanicista, ou seja, isto dá origem a isto, então vamos dar muito disto para ver se há mais produção Pois, disto. E usava-se até suplementação com tirosina em aviadores para aumentar os níveis de excitabilidade do sistema nervoso central, ou seja, para o cérebro ficar mais ligado, quase que um efeito meio semelhante à cafeína. Atualmente já não se faz tanto isto. Porque, mais uma vez, Patrícia, uma coisa é nós estarmos a consumir o triptofano de forma isolada e a tirosina de forma isolada, mas nós não comemos as coisas de forma isolada. E essa é a grande dificuldade nas ciências da nutrição, é que nós comemos o kiwi inteiro, nós não comemos exatamente. a vitamina C do kiwi. E estudar A matriz isoladamente. alimentar toda num Exatamente, é que é suplemento. uma orquestra enorme e nós ainda nem sequer identificamos todos esses ingredientes presentes nessa matriz. Portanto, é totalmente diferente nós comermos o alimento com a matriz ou tentarmos isolar um componente que conhecemos desse alimento e medir os seus Depois efeitos. faltam as pecinhas que vão todas juntas e que vão trabalhar ali em sinergia e ninguém consegue perceber muito bem como. Exatamente, daí que, por exemplo, hum, uma das coisas importantes também diz respeito a estas equações de conversão de que te estava a falar, ou seja, do Sim, sim. triptofano em serotonina, em melatonina, da tirosina e dopamina, noradrenalina. Portanto, isto para saltitar uma pecinha para se transformar a outra depende de cofatores nutricionais. E estou a falar de micronutrientes. O que é que são micronutrientes? São vitaminas, minerais, nomeadamente magnésio, zinco, ferro, vitaminas complexo B, e tudo isto depois vai ao encontro do estado nutricional daquela pessoa. O que é o estado nutricional? É exatamente se tem níveis suficientes de magnésio, níveis suficientes de vitamina D, que podem, de alguma forma, condicionar estas mesmas equações de conversão. Agora, nós não conseguimos medir isto, percebes, Patrícia? Pois Isto é. é, lá está, o estudo mecanicista, que do ponto de vista fisiológico é super interessante de pensar, para nós é lógico, então, falta isto, vamos dar aquilo e aquilo vai para aquela equação de conversão. Mas quando nós suplementamos determinado, vamos imaginar a tirosina, para fazer mais dopamina, eu não sei se aquela tirosina tem um GPS, não tem um GPS, não é? Sim, Tipo, sim, não sim. tem um GPS que vai direto ao cérebro para fazer mais dopamina, noradrenalina. Daí que é tão difícil, não é? É mesmo difícil. E isto é, eu diria que é a coisa mais interessante até da nutrição para o sono, esta coisa personalizada, de está a faltar isto, vamos dar aquilo e vamos ver se faz efeito. Mas nós ainda não estamos aí, não conseguimos ainda dizer que dar mais daquilo em particular vai formar mais do outro. É Sim, difícil sim. fazer E essas acabamos, medições. eu até, estavas a falar nessa questão, e eu estava-me a lembrar também na questão do triptofano, e corrijo-me se eu estiver enganada, porque pelos vistos há pessoas que tendo uma microbiota assim um bocadinho mais avariada, que o triptofano já pode ir não para a via correta ou para a via errada. Eu não vou dizer nomes que é para não dizer asneiras, mas também funciona um bocadinho dessa maneira, não é? Portanto, se a pessoa não tiver ali a parte metabólica, as coisas bem no intestino, muitas vezes as bactérias, em vez de trabalharem a favor, vão começar a trabalhar contra. Portanto, daí lá está, estar tudo ligado, não é? E Uhum. influenciar, como estavas a dizer, ao longo dos anos, não ser só propriamente a pessoa começar a comer bem de hoje para amanhã e já achar que vai resolver o mundo, não é? Nomeadamente o sono. Sim, essa questão do triptofano é interessante porque cada vez mais se tem vindo a estudar essas vias de degradação do triptofano. Porque não tem só esta via bonita do triptofano que se converte em serotonina, que Pois. depois se converte em melatonina. E na verdade as pessoas também associam muito a serotonina, a uma hormona do sono, um neurotransmissor do sono. A serotonina é um neurotransmissor da vigília. A serotonina não dá sono. A serotonina dá atividade, é um neurotransmissor excitatório, ou seja, está relacionado com a vigília, com o alerta e não com o sono, ok? E isso que estavas a falar, nomeadamente do triptofano, poder não seguir esta via que nós associamos à A melatonina e rotininha. tal, pode ser desviada para outra via de degradação, que é chamada a via do ácido quinolínico, que basicamente o triptofano é desviado
para outra via quando existe elevados níveis de citocinas inflamatórias. O que é que são citocinas inflamatórias? São basicamente outros, quase como polícias sinaleiros, que içam a bandeira e dizem alguma coisa aqui está errada, alguma coisa aqui está errado. E, portanto, há muitos desses polícias sinaleiros, estamos a falar do TNF-alfa, do interferão gama, que basicamente vão transformar este triptofano em ácido quinurénico e depois este ácido quinurénico em ácido quinolínico. Pronto, e este ácido quinolínico sabemos que quando está demasiado alto ele diz que é agonista dos receptores NMDA do glutamato. O que é que isto quer dizer? Que faz com que este glutamato fique mais a disparar no cérebro, ou seja, promove uma coisa chamada de neurotoxicidade, que é este glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, portanto, é o cérebro está assim. Portanto, claro que isto depois poderá não ter um efeito tão simpático no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, que é um cérebro muito mais ativo, é um cérebro muito mais ligado, e por isso é que se crê que possa não ajudar no sono, não é? Agora, quando é que esta via, mais uma vez, estas vias também, do ponto de vista fisiológico e descritos na literatura, estão muito bem descritas, mas depois averiguar os níveis de ácido quinolínico no sistema nervoso central, eu desconheço, Pois, avalia-se na urina, são os chamados exames de ácidos orgânicos, que mostram efetivamente mais desta molécula na urina, mas daí dizer que tendo esta molécula na urina existe mais desta molécula no sistema nervoso central, também é um passo muito grande, não é? Agora, sim, as pessoas atualmente, mesmo a nível da suplementação, as empresas não têm triptofano isolado. Eles já têm uma forma de triptofano que ultrapassa essa via de degradação que pode roubar o triptofano para a via do ácido quinolínico. Eles já servem L-triptofano e o L-triptofano já vai imediatamente boa. para a serotonina que depois se converte em melatonina. Portanto, aqui eu creio que, pelo menos dos suplementos que vejo de triptofano, a formulação que eles põem é sempre L-triptofano e, portanto, já está um passinho à frente, Ok, teoricamente. sim. Sim, é importante as Agora, pessoas por também estarem exemplo, atentas a isso. diz. Sim, é importante as pessoas também estarem atentas a isso, não é? Eu imagino que nem todas as marcas estejam, não é? Se calhar há uns anos era diferente, agora as pessoas começam a estudar, as marcas também se aliam a estes profissionais de saúde cada vez mais atualizados para conseguirmos estar sempre um passo à frente no que é a suplementação, que acho que é o interesse de toda a gente. Sim. Mas na verdade, por exemplo, há patologias do sono que vão imediatamente ao encontro das estratégias nutricionais, em que há claramente este excesso de inflamação que tu falaste, deste estado eh, de pró-oxidante que é notório, que é a apneia obstrutiva do sono. Portanto, esta é sem dúvida, eu diria que a apneia não é um distúrbio que diz respeito apenas à parte respiratória. A apneia é uma doença sistémica, é uma doença do corpo e que afeta todos os sistemas. E, portanto, nós sabendo que a apneia do sono é cozinhada por imensos Fatores. fatores que dizem respeito à nutrição, nomeadamente o excesso de peso, a obesidade central, é primordial aqui o controle da composição Claro, corporal, porque favorece o aparecimento da apneia. Portanto, aqui sim, a questão do controle de peso claro. e a dieta para estas pessoas é fundamental mesmo. Tanto é que um dos tratamentos aprovados para a apneia do sono são as canetinhas. Portanto, Pois. os agonistas de GLP-1 e GIP estão aprovados para o tratamento da apneia do sono porque favorecem também a perda de peso e com isso também a redução do status Claro. inflamatório e, portanto, isso já foi estudado e está aprovado. Claro, e eu acho que tudo é Nós só temos válido 9 para. minutos restantes. Sim, mas nós depois saímos e voltamos a entrar, é o normal, não te preocupes. Ah, ok. Daqui eu aviso quando estivermos a meio da conversa, eu aviso se a gente sai e volta a entrar e é tudo igual, não te preocupes. Ok. Eu acho
que nesta questão das canetinhas há quem fale muito mal, há quem fale muito bem. Acho que lá está, temos que ter um bocadinho só de noção que tudo vale para a pessoa às vezes sair do poço onde está e com bom acompanhamento e as pessoas mudando realmente o estilo de vida, pode ser ali o boost, se calhar, que elas necessitam para começar a aplicar o estilo de vida e para vocês começarem a fazer alguma coisa, porque às vezes as pessoas estão num estado tão de tal obesidade que não conseguem nem ter motivação para fazer nada do resto. E, portanto, eu acho que tudo vale para este, não é condenar, também não é usar sem mínimo critério, mas lá está, vai de encontro ao que estávamos aqui a falar, é a personalização de tudo para cada pessoa, porque somos todos diferentes, lá está. Claro, e imagina, nós vemos isso em consulta que é típico. Eu pedir a uma pessoa para começar a comer melhor, para começar a fazer exercício físico, que tenha uma patologia de sono, como a apneia de sono, que não está tratada. Ai, estou-me a cagar toda. Pedir a uma pessoa que treine, que se alimente bem, que não esteja estressada e que durma mal, que faça 20 ou 30 ou 40 ou 50 paragens respiratórias por hora, durante 7 ou 8 horas, é mandá-la para o inferno. É estar a sentenciá-la ali em consulta. Portanto, a taxa de sucesso desta pessoa vai ser muito baixinha. Não é? E, portanto, nós nutricionistas, mais uma vez, conseguindo identificar a patologia de sono em consulta e encaminhar para o médico especialista em sono, para o tratamento da patologia de sono, já é meio caminho andado para que aquela pessoa, posteriormente, regresse à consulta e nós consigamos trabalhar com ela. Porque é muito difícil, muito difícil uma pessoa conseguir cumprir as recomendações que nós damos em consulta relativamente à alimentação e que durma mal. É muito difícil. Portanto, às vezes até é melhor corrigir o sono e E depois depois? vir à consulta de nutrição. Ok, muito bem. Lá está, não é só o que comemos, mas também como estamos para conseguir pensar e decidir no que comemos e no resto de todas as decisões que temos de tomar no dia a dia. Uma pergunta que eu te queria fazer aqui, eu não sei se penso que já terminaste a tua exposição relativamente à pergunta anterior ou queres acrescentar alguma coisa? Acho que não me lembro. Acho que está bem. Acho que sim. Ah, Já nem me lembro qual foi a pergunta. é isso. O que é que acontece? Há aqui uma frase que eu ouço muito, mas mesmo muito, quando estou em convívios, enfim, que é eu adormeço ao telemóvel. As pessoas dizem que ler até as estimula e, portanto, ficam no telemóvel até dar o sono e a pessoa depois diz que isso não sente que isso seja um problema, que dorme bem na mesma. Isto é uma questão que eu já tenho conversado até com outras pessoas. Pá, se calhar é, se calhar não é, não sei. Aproveito que tenho uma especialista à minha frente para me perguntar realmente se esta frase tem aqui algum fundamento. Esta frase ajuda, portanto, o telemóvel ajuda-nos, pode-nos ajudar de facto a adormecer e conduzir a um sono profundo e com qualidade. Vamos lá ver. Todos nós sabemos dormir desde há milhões de anos atrás. Portanto, o sono, do ponto de vista evolutivo, existem todas as espécies que pisam esta terra e é uma função fisiológica que foi conservada desde há milhões de anos atrás. Portanto, é uma característica nossa que nós devemos conseguir fazer. Devemos estar escrito nos nossos genes que nós sabemos dormir e que temos Claro, um período de atividade e um período de descanso. O que é que acontece? Com toda esta invenção da eletricidade, com esta alteração da forma como nós vivemos, da forma como estruturamos o nosso dia, fez com que a forma também como nós descansamos seja diferente. claro. E é este ritmo de vida super acelerado, em que não há tempo durante o dia para nós pensarmos, momentos do dia em que ou então para não pensarmos em nada. Nós estamos num ritmo tão rápido, que só ao final do dia, quando nós nos deitamos, é que temos tempo e silêncio e Exato. disponibilidade para debruçarmos sobre aquilo que foi o nosso dia, aquilo que aconteceu, conversas que tivemos, projetos que temos, preocupações. E, portanto, é no silêncio da noite que, plim, parece que o cérebro acorda.
E claro que, chegando ao fim do dia e estarmos deitados na cama a pensar sobre coisas que nos preocupam, isto é altamente antagónico ao processo do sono. Portanto, o sono exige que estejamos num ambiente calmo, exige que estejamos descansados da nossa cabeça, que o nosso cérebro não esteja a disparar, portanto, não esteja naquele estado de vigília, de já pensaste aquilo, já pensaste naquilo, o que é que ela disse, o que é que eu devia ter dito, pá, 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 pá. Portanto, na impossibilidade de pensarmos durante o dia sobre coisas que nos preocupam, entra o momento em que vamos dormir e surge esse tempo e essa oportunidade para pensarmos. Como é difícil pensar, ou nós chegamos ao fim do dia e queremos evitar que esses pensamentos venham, porque esses pensamentos fazem com que nós não consigamos desligar, não é? O botão off, não desliga. Então nós tentamos apaziguar esses mesmos pensamentos com o scroll do telemóvel. Portanto, é quase uma fuga para aquilo que nós devíamos ter pensado durante o dia. Temos tempo para pensar à noite, mas a noite não é o momento certo para o fazer, porque nos estimula mais e impede o início do sono, impede o adormecimento. Então as pessoas utilizam o telemóvel, fazer o scroll quase numa camuflagem para as suas preocupações. E portanto, basicamente é uma música de encantamento, compreendes? E efetivamente há pessoas que se sentem relaxadas por esse motivo, porque é uma camuflagem, é um encantamento, é um Sim, feitiço que coloca-se ali e as pessoas deixam de pensar. Portanto, é quase uma fuga para os seus pensamentos e para as suas preocupações. fuga Mas do aquela problema. pessoa deveria conseguir dormir sem nada. Portanto, aquela pessoa deveria conseguir, aquela pessoa e todos nós deveríamos conseguir ir para o quarto, apagar as luzes e, passado 15, 20 minutos, Dormir. conseguir adormecer sem qualquer problema. Só que é este estilo de vida que nós temos, muito acelerado, não posso, sempre a correr, agora não posso, faz com que à noite seja o momento. E como à noite não há momento, porque depois não conseguimos dormir, então ligamos a televisão ou ligamos o telemóvel e apaziguamos esta. Claro, estamos ali quase até ficar hipnotizados e dormir. É isso. É quase esse hipnotizar, é É porque um eu já fui feitiço. assim, eu já fui essa pessoa e era isso, eu ficava quase hipnotizada. O que eu faço agora com o livro, que ganhei a leitura de ler o hábito de ler na cama e fico da mesma maneira, mas foi difícil. Olha, é um vício, pronto, é difícil trocar essas. Porque de facto aquilo que eu sinto, por isso é que estava a dizer, estava a falar nisso, que é quase lá está, como um hipnotizar e pronto, e a pessoa acaba por adormecer. Portanto, é um ajudante para dormir. Mas isso, o nosso sono depois tem a mesma qualidade? Pronto, o que acontece é que hum, há já muita evidência publicada no que diz respeito à tal emissão da luz azul. O que acontece é que, sendo os dispositivos eletrónicos emissores desta luz azul, vamos lá ver. Porque o que aconteceu com a invenção da eletricidade é que nós deixámos de ter um contraste dia-noite. Claro. Lembro, há um ano atrás, exatamente, aconteceu a epifania de Portugal ficar sem luz. E eram 7 da tarde, ou 8 ou 9, já não sei, e o sol pôs e nós ficámos às escuras. Nós já não temos acesso a este contraste dia-noite. Porquê? Porque há eletricidade, chegamos a casa, ligamos as luzes, não é? E é, basicamente, a produção da melatonina é dependente da exposição solar que nós temos durante o dia. Portanto, é com o atravessar da luz brilhante, intensa, forte, branca que nós temos durante o dia, que isto sinaliza um núcleo que nós temos no cérebro e que ao longo do dia, tu vês que a luz vai alterando. A luz ao fim do dia é uma luz muito mais Exatamente. amarela, muito mais alaranjada, muito menos intensa, muito mais quentinha. E é este lusco-fusco, é exatamente o lusco-fusco que acontece ao final do dia que sinaliza o início da produção da melatonina. Esta melatonina começa a ser produzida mais ou menos 2 horas antes de nós sentirmos aquela sonolência. E o que acontece
com a introdução da luz dentro de casa, aquelas luzes brancas muito fortes, aquelas casas de banho que tu entras, pá, aquele choque, não é? Luzes É muito verdade. brancas. E bem como a luz do telemóvel, podem, de alguma forma, inibir a produção da melatonina ou atrasar a produção da melatonina. E, portanto, faz com que nós tenhamos sono um bocadinho mais tarde, bem como a melatonina, sendo uma hormona que sinaliza ao início do sono, ela dá também origem a uma série de alterações fisiológicas, nomeadamente nós ficamos mais resistentes, ou mais intolerantes aos açúcares, por exemplo, e sei que à noite o impacto do consumo de hidratos de carbono à noite é diferente dos mesmos alimentos consumidos durante o dia, Durante porque o na dia. presença de melatonina nós ficamos um bocadinho mais resistentes à glicose, ou seja, não metabolizamos tão bem os hidratos de carbono. Outra coisa que a melatonina provoca é uma alteração da nossa temperatura corporal, portanto, a melatonina baixa a nossa temperatura corporal central, que permite o início do sono. E alterações também na frequência cardíaca, que são dadas quando nós começamos a relaxar. E o que acontece é que o introduzir o telemóvel pode, e não só a questão da luz azul do telemóvel, porque também já há estudos mais recentes que dizem que pode não ser a luz azul, porque assim nós temos a luz e até podemos baixar a intensidade, não é? Exatamente. Nós normalmente usamos o telemóvel cerca de 30 centímetros da cara. E que os estudos mais recentes, meta-análises de estudos mais recentes, mostram que não é bem a luz azul que piora o nosso sono, mas sim o conteúdo daquilo que nós estamos a ver. Por isso, parece estar também relacionado com o efeito estimulante das redes sociais, em alguns casos, que, e é verdade, tu vês alguma coisa, um conteúdo assim mais. Começas logo, o Sim, coração começa a bater, começas a exatamente. ficar mais quente, e essas duas coisas, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca e o aumento da temperatura corporal, nós sabemos que depois vão como que desarquitetar um bocadinho aquilo que é o nosso sono. Portanto, por um ponto, pode estar relacionado com a luz, mas por outro lado, pode estar relacionado com aquilo que nós vemos no telemóvel. Claro. E por outro lado, aquelas pessoas que escolhem ver coisas que as adormecem, isto tem que ver com uma coisa completamente diferente do que estamos a falar, porque elas adormecem ao mesmo tempo. Aliás, elas só adormecem com o telemóvel, mas isto tem mesmo que ver com a atividade do cérebro. Normalmente são pessoas muito ruminativas, muito perfeccionistas, muito ligadas, muito que durante o dia estão sempre têm uma atividade profissional, laboral, Claro. muito estressante e, portanto, utilizam o telemóvel para desligar do dia que ainda não conseguiram. Portanto, elas utilizam o telemóvel para desligar de um dia que não conseguem, para desligar de problemas que não conseguem de forma natural. Portanto, E daí é que entra a questão da higiene do sono, portanto, quer pois, dizer, as pessoas ficam a trabalhar até depois do jantar, ligadas a mandar e-mails, a responder a e-mails, muito ainda conectadas com o trabalho, parece que é um contínuo, portanto, saem do trabalho, mas continuam ligadas ao trabalho. Claro que o cérebro não consegue desligar. E a forma que elas arranjaram de desligar é ir ver bonecada para o Instagram ou coisas, sei lá, animaizinhos. Há pessoas que falam até de comentários da selva, porque são coisas serenas e que permitem o desligar. Portanto, aqui estamos a falar de coisas diferentes, claro. percebes? Por um lado, os dispositivos eletrónicos parecem piorar o sono na medida em que aumentam a latência ao sono, o tempo que nós demoramos a adormecer pela luz azul, mas também pelo conteúdo das coisas que nós estamos a ver. E por outro lado, estamos a falar de pessoas que utilizam o telemóvel para o adormecimento, ou seja, que até parece ajudar no sono. Porquê? Porque é um contínuo de não conseguir desligar do trabalho. Isto também tem que ver com o funcionamento da própria pessoa, tal perfeccionista, ruminativa, muito trabalhadora, tal ali, e não desliga. Pronto, mas isto é uma má prática na medida em que a cama é para dormir. Dormir. Não é para estar a ver televisão, não é para comer, não é para hum, hum,
para fazer outras coisas para além do sono. Portanto, Claro. aquelas pessoas que até, por exemplo, até vão para a cama mais cedo e ficam no telemóvel a fazer scroll durante 2 horas, isto é uma prática muito má. Ir para a cama sem sono e depois ficar à espera do sono e ficam à espera do sono com o telemóvel é mau, porque estamos ali duas Quanto muito horas, tempo. vamos imaginar, em que estamos na cama e não estamos a dormir. Portanto, aumentemos o tempo de cama, diminuímos o tempo total de sono e a eficiência do sono, não é? Porque a Claro. cama é para dormir, não é para estar à espera do sono, não é para estar, tu também não te sentas à mesa à espera de ter fome para comer. É a mesma coisa com a cama, nós devemos nos deitar quando temos sono e não fazer aquela coisa que muitas pessoas acham que estão a fazer bem, que é, ai, eu ontem deitei-me tarde, hoje vou-me deitar mais cedo, que é para dormir mais cedo. Mas isto não funciona assim. Porquê? Porque nós somos feitos de ritmos e o nosso ritmo do sono é àquela hora, não Claro. é antes. E isto até pode aumentar a ansiedade na cama, porque a pessoa começa a tentar dormir e não consegue. Claro. Então anda de um lado para o outro, tipo panqueca, quero dormir, quero dormir. Ontem deitei-me tarde, hoje tenho que me deitar mais cedo. Ou seja, com esta ruminação, ai, mas eu estou a olhar para o relógio, depois estão a olhar para o relógio e não conseguem dormir. Passa 15 minutos, 30, 1 hora, e estão ali a tentar dormir, a forçar sono. Isto é completamente contraditório, porque o sono não pode ser forçado. Por isso é que estas pessoas, muitas das pessoas que têm insónia, elas não conseguem dormir na cama, mas conseguem dormir no sofá. Porquê? Porque elas no sofá não estão a forçar sono, elas não estão a tentar dormir. Porquê? As pessoas com insónia, ou seja, que têm dificuldade, principalmente uma insónia inicial, que têm dificuldade em iniciar o sono, muitas vezes elas vão para o sofá e até conseguem adormecer. Porquê? Porque no sofá não estão a forçar sono. E portanto, o Ok. simples facto de tu não forçares sono, não quereres dormir, adormeces. Ou seja, o sono vem quando não é forçado. Por isso é que depois as pessoas, quando vão para a cama, já vão quase com uma ansiedade antecipatória, têm uma coisa que se chama fobia à cama, porque estão Claro. ali a ruminar, eu vou para a cama, vou dormir, vou não sei o quê, ficam ali, e depois deitam-se na cama, estão a tentar dormir, estão a tentar dormir, estão a tentar dormir, vou dormir, e depois não conseguem dormir, porque estão a forçar sono. Hum. E no sofá adormecem muito bem, porque estão ali relaxadinhas, E está-se e bem. pimba, Pois. e até dormem. E uma das estratégias até da psicologia para o sono é tentar ficar acordado. Então diz mesmo às pessoas, olha, em vez de tentar dormir, tente ficar acordado. Mas quando estamos a ver um filme no sofá, ou seja, estamos a ver um filme que é mesmo fixe, eh, um programa que nos entusiasma e nós queremos ver muito aquilo e temos alguma sonolência, mas estamos a tentar acompanhar, estamos a tentar ver. Quanto mais nós tentamos, mais sono temos. Ok. E adormecemos, mesmo que o programa seja muito interessante. Porquê? Porque nós estamos a tentar ficar acordados. E o Ok. tentar ficar acordado relaxa o nosso cérebro e faz com que nós tenhamos sono e consigamos Dormir. dormir. Portanto, funciona exatamente ao Ao contrário. É contrário. engraçado. Pois Pronto, lá e o que está. é que acontece? Até nessas Diz. estratégias de sono é preciso personalizar, tendo em conta, lá está, o histórico da pessoa e os traumas que ela já tem com a cama ou com o sofá ou com o que seja. Portanto, tu consegues identificar algum padrão? Claro que todas as rotinas são diferentes e que, pronto, cada um tem as suas exigências, ou filhos ou não filhos, ou turnos, e aí seria um podcast só para isso, não é? Mas tu consegues identificar assim algum padrão que seja pró-ciclo circadiano, no sentido de ajudar as pessoas a entrarem mais facilmente no sono e a terem, portanto, sei lá, rotinas de deitar, de levantar. Pronto, uma coisa que é pró-circadiana é o quê? É que é a favor dos nossos ritmos. Uma coisa que eu digo Exatamente. sempre às pessoas que às vezes vêm à consulta e estão, parece super desorganizadas, com uma rotina completamente desestruturada, eu digo-lhes sempre, tem que ser o mais previsível possível. Porquê? Porque o nosso ritmo circadiano, o próprio ritmo é uma antecipação de uma coisa que o nosso corpo sabe que vai acontecer. Ou seja, àquela hora, nós sabemos que vamos almoçar. Portanto, o nosso corpo está a contar que à 1 da tarde a Patrícia vai.
comer o seu almoço. E o que é que acontece? Quando tu não almoças à 1 da tarde e já são 3 e tu ainda nem almoçaste, há sinais do teu corpo. Começas a ficar com mais fome ainda, portanto, parece que ficas com um nó no estômago, parece que tens ali uma pedra no estômago, hum, começas a ficar até mais irritada. Portanto, há aqui coisas que o teu corpo diz: olha, ó Patrícia, já devias ter comido. Olha, então, não vais comer? E passado algum tempo, o que acontece é que tu perdes completamente a fome, não é? Sim. Portanto, há ali quase que uma zona de: olha, então, tu não comes? É quase que: então, estamos aqui a produzir enzimas, estamos aqui já a salivar E não e vem tu não nada? comes, não é? E depois, passado um certo tempo, é um bocado: Pois, olha, desenrasca-te, sabes? O teu corpo é tipo: olha, eu não consigo, não, não vamos poder contar com ela, vamos ter que nos desenrascar, vamos ter que, olha, vamos ter que nos virar, como dizem os brasileiros. E portanto, isto é uma coisa que é contra os nossos ritmos, portanto, nós não fazermos as coisas nos momentos certos, e isto é stress fisiológico. Porquê? O nosso corpo, quando não acontece aquilo que ele esperava que acontecesse, vai ter que se defender. E a única forma que o nosso corpo tem de se defender é ativando o sistema nervoso simpático, produzindo cortisol, adrenalina, mobilizando reservas de glicogênio, portanto, equilibrando a homeostase da glicose, ou seja, é toda uma defesa que no nosso organismo nós só conhecemos uma, que é esta ativação do sistema nervoso simpático. claro. E claro que isto a longo prazo tem consequências. Nós não comermos, por exemplo, sempre à mesma hora, hum, destabiliza-nos completamente. As pessoas ficam com o trânsito intestinal mais alterado, a digestão fica diferente, parece que ficam com a digestão mais pesada, parece que os Exato. alimentos não saem do estômago, ficam inchados. Porquê? Porque não estávamos a contar, o corpo não estava a contar que ela ia comer àquela hora. Ou seja, ele é tão imprevisível que o nosso organismo não sabe com o que é que pode contar, portanto, não tem um ritmo e não ter ritmo não é protetor. Nós devemos ter ritmos, devemos comer às mesmas horas, devemos ter balizado os períodos de atividade, ou seja, em que trabalhamos e os períodos em que descansamos, daí que a hora de acordar e a hora de dormir deve ser o mais próximo possível. Aquelas pessoas que durante a semana têm um horário de dormir e ao fim de semana têm um horário completamente diferente, à segunda-feira já entram tipo eh, Pois. mal, não é? A segunda-feira é o pior dia, por isso é que se diz Blue Monday. Eh, a Blue Monday é um dia em particular que está relacionado com, com com a luz que existe e a questões mais depressivas. Mas não deixa de segunda-feira é aquele dia que ninguém gosta. Porquê? Porque se Claro. atropela durante o fim de semana Durante o todo fim e de semana. o fim de semana não tem ritmos. Portanto, durante o fim de Exato. semana rompe ritmos. E o readaptar exige novamente esforço. Vamos lá outra vez, percebes? Portanto, uma coisa que é pró-circadiana é fazer Uhum. sempre as coisas às mesmas horas, ser previsível no horário de comer, principalmente, porque mais uma vez aquilo que nós comemos também influencia o ritmo circadiano. Os alimentos que comemos têm nutrientes que influenciam a produção de triptofano, por exemplo. O triptofano, há já estudos que dizem que ingerir mais quantidade de triptofano durante o período da manhã associado à exposição solar, ou seja, não basta comer só triptofano, nós precisamos de outras pistas, Claro. nomeadamente Já a estamos, luz. já estamos aqui a entrar um bocadinho na pergunta que eu ia te fazer a seguir, que é a crononutrição. Portanto, nós se calhar não conseguimos desassociar estes padrões pró-circadianos, sem falar em crononutrição, certo? Claro, exatamente. Ou seja, aquilo que nós comemos durante o dia, o que comemos e quando comemos vai modelar o nosso ritmo circadiano. Portanto, antigamente assim, se achava que o triptofano eh, fazia mais sentido dar à noite. Porquê? Pelo triptofano ser precursor da melatonina. Mas, na verdade, o que estudos indicam é que o triptofano deve ser administrado durante a manhã, em associação com a luz, porque este triptofano vai converter-se em serotonina, que é tal neurotransmissor da vigília, ativador,
E depois, quando o sol se põe, quando há o tal lusco-fusco, então esta serotonina pode converter-se em melatonina. Ok? Então não é o triptofano à noite, como se dizia ou como se pensava, mas sim durante o dia. E esta coisa da crononutrição é uma coisa muito recente. Portanto, o primeiro estudo publicado que faz esta fusão da nutrição com a cronobiologia é o estudo dos nossos ritmos, todos eles. E então a crononutrição é o estudo de como é que os nutrientes podem modular os nossos ritmos, em particular do sono, que é o ritmo circadiano. E o primeiro estudo foi publicado em 2007, se não me engano, portanto, na primeira década do século XX, e que fazia referência ao leite materno. Portanto, o primeiro estudo publicado foi feito com recém-nascidos. Porquê? Porque nós, quando nascemos, nós somos mamíferos muito grandes para continuar a gestação dentro da barriga da mãe. E, portanto, nós temos que sair. Mas quando nós saímos, nós somos quase que uma extensão da nossa mãe. Portanto, nós não existimos sem a nossa mãe até 5, 6 meses, não é? Quando começamos a sentar, já temos tónus muscular, começamos a introdução alimentar. Ao contrário de outros mamíferos, tu pensares, por exemplo, se pensares nos cavalos, o Eles não cavalo, estão em pé, quase. exatamente, ou seja, ele consegue seguir a mãe para onde a mãe vai. Há outros animais que, por exemplo, a mãe pode sair no ninho, ir caçar e trazer a comida e alimentar, portanto, o bebé existe sem a mãe pode ausentar-se. No nosso caso, não, nós temos que estar sempre em contacto com a nossa mãe. E, portanto, nós não conseguindo sobreviver sem a nossa mãe, não conseguindo ou dependendo da nossa mãe para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento, principalmente estruturas no cérebro que ainda são muito, muito pouco, são muito Claro, imaturas, e aquilo que mais consegue proporcionar este desenvolvimento e esta maturação é o leite materno, não é? E o que é que acontece? É através do leite materno que nós conseguimos tudo que diga respeito à, ao início daquilo que é o nosso sistema imunológico, portanto, é a passagem das imunoglobulinas através do leite materno que nós vamos conseguindo sinalizar e como que colocar lá as sementinhas. É através do leite materno que nós temos os macronutrientes, como as gorduras no início, muito importantes. O leite materno no início é muito gordo. Porquê? Porque o cérebro é feito uma grande porcentagem de gordura, portanto, é quase que é um enrolar dos axónios, claro. eh, que depende desta gordura, do leite materno e que depois, ao longo dos meses, o leite materno vai se adaptando ao Transformando. desenvolvimento do bebé. Isto é lindo de se ver. Sim. E uma coisa que também acontece nos recém-nascidos, ao contrário das crianças a partir dos 3, 4, 5 meses, é que não existe um ritmo circadiano. Existe uma coisa que se chama ritmo ultradiano. Que é o quê? São ritmos, portanto, nós temos ritmo circadiano, que é um ritmo de cerca de 24 horas, não é? Que diz respeito ao nosso dia e à nossa noite, que demora 24 horas a dar a volta. Os bebés têm um ritmo que é come, dorme, come, dorme, come, dorme. Portanto, são ritmos muito mais curtinhos. Sim. A única forma de os bebés ganharem e terem esta maturação do ritmo circadiano é através do leite materno. Porquê? Porque o leite materno tem também melatonina. Portanto, é através da passagem da melatonina através do leite materno que os bebés vão conseguindo começar A a ganhar. adquirir este ritmo. O que é que acontece? É que verificou-se nestas mães que não podiam amamentar, então foi estudar-se as características do leite das mães que amamentavam, o leite de dia e o leite da noite. E, portanto, viu-se que o leite colhido, ou a composição do leite tirado de manhã, é diferente do leite da noite. Então, o que se tentou fazer foi mimetizar uma fórmula para os bebés para administrar durante o dia e durante a Olha, noite. que giro. E aquilo que nós vemos é que o teor proteico do leite do dia é diferente do teor da noite, portanto, durante o dia estas fórmulas tinham mais triptofano,
comparativamente à noite. Portanto, aquilo que te dizia, o triptofano diurno Dia. é aquele que vai ter impacto na melatonina sintetizada à noite. Portanto, mais triptofano durante o dia, menos triptofano durante a noite. Durante o dia havia também mais vitaminas antioxidantes, ou seja, as vitaminas antioxidantes A, E, C têm um caráter mais excitatório, portanto estavam também mais presentes durante o dia do que à noite. E outra coisa também foi a introdução dos nucleotídeos. O que é que são os nucleotídeos? É, por exemplo, a adenosina. A adenosina também é uma molécula que participa na regulação do nosso sono pelo processo homeostático do sono. Portanto, nós temos dois processos que regulam o sono: o ritmo circadiano e o processo homeostático ou pressão do sono. O que é isto? É o acumular de adenosina ao longo do dia. Esta adenosina vem da adenosina trifosfato, que é uma molécula de energia, é moeda de troca energética no nosso organismo, que ao longo do dia nós vamos usando, vamos quebrando e há mais adenosina que se vai acumulando no cérebro, e a adenosina, quando se liga aos receptores, aos seus receptores no cérebro, promove um efeito inibitório, promove um efeito de relaxamento. Então, o que eles introduziram no leite materno da noite foram também estes nucleotídeos, nomeadamente a adenosina. E, portanto, foi lindo que eles pegaram na composição do leite materno, foram estudá-lo e tentaram eh, mimetizar uma fórmula para dar aos bebés durante o dia e outra para dar à noite, para conseguir melhorar o sono destes bebés. E foi assim que nasceu a crononutrição. Foi a estudar o leite das mães. E isto é Que lindo. giro. E depois, já viste, há imensas. O copinho de leite antes de dormir. Portanto, há leites que são. Em Portugal não há, mas se fores para a Ásia existem, que se chama bedtime milk, em que são leites colhidos durante a noite, ou seja, as vacas são ordenhadas durante a noite e este leite tem mais compostos Dessas promotores do características. sono. Que E giro. portanto, que parece em ratinhos, eu só vi estudos em ratinhos, melhora o sono dos ratinhos pela composição do leite em si. Portanto, é muito bonito como é que a natureza está feita. Eu achei esta coisa Claro, dos e lá recém-nascidos está, linda. temos muito a aprender com esses estudos para tirar também para a nossa rotina, para a nossa alimentação, e lá está, aqui falando de pessoas que têm também padrões de vida normal, não é? Que conseguem trabalhar de dia e dormir à noite, porque certamente que não serão todas assim, não é? E aí terá que ser feita uma análise mais. Aqui estamos a falar, e eu gosto sempre de destacar isto, estamos a falar de uma forma genérica. Quem tiver situações muito particulares não pode procurar informações genéricas, tem sempre que ter um acompanhamento muito mais personalizado. Mas aqui acho que neste estudo se consegue perceber muito bem que de facto devemos fazer um tipo de alimentação durante o dia, um outro tipo de alimentação e exposição durante a noite, ou pelo menos ali no início da noite, e que tudo isso vai Sim. ajudar. Porquê? Porque, mais uma vez, nós durante o dia, tá, barulho, atividade, há movimento, há trabalho, há bora, força, vamos fazer acontecer. Hum, Mesmo do ponto de vista da tolerância aos hidratos de carbono, mesmo do ponto de vista do atraso de esvaziamento gástrico, mesmo do ponto de vista da produção de enzimas digestivas, tudo isso relativamente à alimentação é muito mais bem tolerado durante o período diurno daquela pessoa, portanto, no dia daquela pessoa. Se nós comermos exatamente as mesmas coisas à noite, a tolerância vai ser muito menor. Porquê? Porque é o horário de expediente. A partir das 9 da noite não trabalho. E portanto, as pessoas, muitas delas dizem: Ai, eu como muito à noite, fico com mais refluxo, fico com mais azia, comi demais, né? Depois já não consigo adormecer tão bem. E isto é também, já está muito bem descrito na literatura, que, por exemplo, jantares mais ricos em gordura já vai alterar a temperatura corporal, portanto, nós vamos ter mais trabalho a digerir, vamos elevar a temperatura corporal, aquela comida vai ficar mais tempo estacionada no estômago, o que vai fazer com que, lá está, a malta não Qualidade, trabalha e, portanto, aquilo vai ter consequências. claro. Nomeadamente no início do sono e mesmo na qualidade do próprio sono, porque a noite é para dormir, não é para digerir. Portanto, aquela ceia imediatamente antes de dormir, apesar de algumas pessoas sentirem quase que confortante, não é adequada. Portanto, nós devemos dar tempo.
entre a hora de dormir e a última refeição que nós fazíamos, Claro. mais ou menos 2 horas. Portanto, há pessoas que eu, principalmente a apneia obstrutiva do sono, que é muito comum mesmo haver bruxismo, haver refluxo, é imperativo a questão do que come e em que horário é que É que come. Isto come. é Exatamente. fundamental. Ok, muito bem. Outra coisa que te tenho ouvido muito falar nas redes sociais, e se calhar entra aqui um bocadinho em choque com o que estivemos a falar, no sentido em que se calhar estas pessoas funcionam um bocadinho de forma diferente, é a questão das pessoas serem mais matutinas ou vespertinas. Primeiro queria que nos explicasses o que é isso, que estes nomes são, porque de facto não soube muito a falar sobre estes assuntos. E há muitas pessoas que dizem, eu sou da noite. De facto, isto é comum as pessoas serem da noite, ou o mais comum é as pessoas serem do dia, portanto, serem matutinas. E, portanto, eh, poderá a pessoa estar enganada e achar que é da noite e estar só o ciclo circadiano mal regulado e com coisas contra aquilo que estivemos aqui a falar até agora, ou de facto há muitas, porque eu vejo-te a falar muito isso na adolescência, mas eu vejo muitos adultos que se arrastam assim da adolescência, que vêm assim da adolescência e vão até à vida adulta e depois têm algumas dificuldades com isso. Depois vêm os filhos, vêm as responsabilidades e entrar ali numa bola de neve assim. Fala-nos um bocadinho sobre este tema. Portanto, o ser matutino ou vespertino é o cronótipo. O cronótipo é basicamente uma herança genética que nós temos, que faz com que nós nos sintamos melhores durante a manhã para desempenhar atividades cognitivamente superiores, ou seja, se nos sentimos melhor de manhã para trabalhar, para fazer, para acontecer, ou se nos sentimos melhor um bocadinho mais tarde. Portanto, há pessoas que acordam às 6 da manhã e estão prontas para fazer, para acontecer, não sei o quê, e chegam ao final do dia já não conseguem estudar, já não conseguem trabalhar, portanto já não se conseguem concentrar. E há pessoas que é exatamente o contrário, são aqueles que acordam mais tarde, que durante a manhã ainda parece que o computador ainda não arrancou e que conseguem estudar durante a noite, são aqueles que dizem durante a faculdade estudavam muito bem à noite. E portanto, isto é sem dúvida uma coisa real. Portanto, o cronótipo existe. Esta preferência que nós temos das horas do dia para estarmos funcionais e para dormirmos existe. E isto é uma herança que nós temos dos nossos pais. Portanto, isto dá para ver se olhares para os teus pais, para os teus avós, para os teus irmãos, quase que é it runs in the family. Isto é uma questão Ok, genética, mas que também é muito modelada pela, pela nossa sociedade. Por exemplo, se fores para países nórdicos, tu vês que eles são muito mais matutinos do que nós, ou os espanhóis, ou os italianos, e aqui em Portugal nós somos mais vespertinos, comparativamente a outras áreas da Europa, nomeadamente as Alemanhas, Dinamarcas, claro. etc. Isto também tem que ver com a posição que nós estamos relativamente ao Sol, ok? Pois, Que também vai influenciar a quantidade de luz que nós temos durante o dia. Portanto, se fores para a Polónia, às 6 da tarde é noite cerrada, de verão e de inverno, coisa que não acontece aqui, por exemplo. E este horário de exposição à luz tem vindo a ser muito discutido, até como medida de saúde pública, se mantemos a hora de verão ou horário de certo. inverno, porque isto de forma assertiva também vai modular que tipo de cronótipo é que nós vamos encaixar melhor, Claro. ok? Portanto, a luz que nós temos durante o dia também nos vai tornar mais matutinos ou mais vespertinos. Isto porquê? Porque o cronótipo é uma coisa que nós herdamos. Há imensos testes online que podem escrever chronotype, morningness, eveningness, Sim, questionnaire, é um MEC, que dá para vermos se somos mais da noite ou mais do ou mais do dia. dia. E isto é herdado, devemos preservar, mas também dá para modelar. Portanto, é uma coisa que nós conseguimos modelar.
E é uma coisa que vai alterando ao longo da vida. Portanto, nós nascemos, as crianças são muito mais da manhã, são muito mais de acordar Sim, cedo, de se deitar cedo, coisa que depois, quando entramos na fase da adolescência, os adolescentes têm sono mais tarde e também acordam mais tarde. Portanto, o que acontece é uma alteração da produção da melatonina. Portanto, o cronótipo é muito relacionado de quando é que existe a produção de melatonina, porque a melatonina é a hormona que dá início ao sono. É aquela hormona que diz: olha, prepara-te para ir dormir. E portanto, isto vai bater diretamente com o tipo de cronótipo que nós temos. claro. E portanto, os adolescentes, dada uma alteração fisiológica natural que acontece, a melatonina começa a ser produzida mais tarde e, portanto, eles vão dormir mais tarde e acordam também mais tarde, Pois, tornando-se então mais vespertinos, mais da noite. A fase em que nós somos mais vespertinos de todos é a transição da adolescência e o início da idade adulta. Portanto, aí, mesmo o matutino vai ser mais vespertino. Portanto, dentro da matutinidade que ele tem, ele vai ficar mais tardio. E na idade adulta é o período de tempo que nós conseguimos ver melhor onde é que nós nos encaixamos, diria. Nós conseguimos ver melhor, por exemplo, um período das férias em que nós não temos horários para cumprir, em que podemos não colocar despertador, nós conseguimos ver naturalmente em que horas é que nós acordamos e a que horas é que à noite temos sono. Portanto, é uma boa teste, forma de nós averiguarmos. E exatamente. depois, na velhice, voltamos a ficar outra vez mais matutinos, ok? Portanto, o cronótipo vai oscilando ao longo da Altera. vida, mas nós temos sempre uma tendência natural, ok? Agora, hum, isto é modelado por aquilo que te disse, pela luz principalmente, que é o maior sincronizador do nosso ritmo circadiano, é o maior sincronizador da produção de melatonina, é a luz. A própria alimentação, porquê? Porque os nutrientes conseguem afetar os neurotransmissores produtores do sono. Outro relógio muito importante é o stress, que eu chamo-lhe o relógio rebelde. Portanto, a presença de stress ao final do dia, nomeadamente a elevação dos níveis de cortisol ao final do dia, vai impactar o início da produção de melatonina, porque o cortisol e a melatonina eles não se dão bem. Pois, Tipo, um entra, o outro sai. Portanto, não é possível ter os dois ao mesmo tempo. Está uma desincronização muito grande. Portanto, trabalhar à última hora do dia, andar a ter muitas preocupações à última hora do dia. Isto inevitavelmente vai dizer, olha, ainda não impacta. é, olha, não venha já a melatonina que ainda está aqui o cortisol, deixa-o sair primeiro. Portanto, isto vai atrasar o nosso sono. E portanto, estes três, o exercício físico também é um grande relógio. Por isso é Sim, que nós dizemos que o exercício físico deve ser praticado mais no período da manhã do que no período da noite, não é? Apesar de fazer exercício à noite é melhor do que não fazer não exercício fazer. nenhum, portanto, Pois, isto também. E parece perturbar o ritmo circadiano e o início do sono em pessoas que, quando são treinos mesmo de altíssima intensidade, portanto, estamos a falar de coisas que aumentam muito a frequência cardíaca, aumentam muito a temperatura corporal, uma corrida muito extensa, um treino não assim muito claro. intenso. Não é aquele treino que as pessoas falam de ir para o Pilates, ou enfim, não é isso. E portanto aí pode ser adequado se nós quisermos mudar o cronótipo daquela pessoa. Se nós quisermos modular o cronótipo daquela pessoa, então temos que recorrer aos relógios. Porquê? Porque quase que nós temos este ritmo circadiano de 24 horas, que a cada 24 horas ele recicla as funções, mas ele não sabe o que é que se passa durante essas 24 horas. Daí que precisamos destes informadores, que é a luz, que é a alimentação, que é o exercício e que é a presença ou não de stress, ok? Por isso é que estes são os chamados Zeitgebers, são os dadores de tempo, que dizem, olha, se comeres a esta hora, ou por exemplo, as pessoas que jantam muito tarde, estão a empurrar a produção de melatonina para mais tarde também. Exatamente. Estão a atrasar cada vez mais a produção de melatonina. A malta que faz ceia é a malta que se deita tarde, porque quem se deita um bocadinho mais cedo já não tem necessidade de fazer ceia, percebes? E fazendo ceia fica outra vez mais tarde, percebes? Empurra tudo um bocado para a frente. E estaria bem,
se isso conseguisse encaixar no dia a dia daquela pessoa. Não tem problema a pessoa ser mais tardia, desde que esteja saudável, desde que não haja patologia, desde que se sinta bem. Compreendes? Exatamente. Ou seja, não há problema em a pessoa ser mais da noite, não é bem da noite, porque nós não somos notívagos. Sim, Não somos uma espécie notívaga, ok? claro. Podemos ser um bocadinho mais da noite, mais vespertino. Agora, quando entramos, temos pessoas em consulta, adolescentes, muitos, principalmente com perturbações de neurodesenvolvimento, como a PHDA ou o autismo, Sim, facilmente entram muito pela noite adentro. Ou seja, são 6 da manhã e ainda não dormiram. E aqui sim já se torna patológico. Porquê? Porque no dia a seguir têm aulas e têm que estar atentos nas aulas. E portanto, aqui já entramos e depois aquele adolescente fica mais irritado, não consegue prestar atenção nas aulas, há uma pioria do é uma bola aproveitamento de neve. escolar, há queixas dele na escola e, portanto, isso sim precisa de ser adaptado e isso já não está a ser fisiológico, já está a ser patológico, não é? Portanto, é aqui tentar balizar. Quando é patológico, há prejuízo da função diurna, Claro. há um E se entretanto desenquadramento. nos cortar, voltamos. Aliás, é melhor pararmos e voltarmos. Já vi que falta menos de um minuto. Vamos desligar e voltar a Ok, ligar, que agora já terminamos, que já estamos aqui a terminar as perguntas, está bem? ok, ok, Até ok, já. Patrícia. Esquecer. Agora sim, desculpa. Ou seja, não tem qualquer problema se a pessoa, deitando-se, por exemplo, à 1, 2 da manhã, se no dia a seguir puder acordar por volta das 10, das 10h30, das 11, não tem qualquer problema. Se consegue trabalhar, se consegue treinar, se consegue organizar as suas refeições, se dentro do seu dia é tal pessoa previsível, não é? Se não tem nenhum indicador de saúde que diga que aquela pessoa está doente, ou seja, o Claro. intestino funciona bem, não fica doente, o ciclo hormonal está normal, portanto, se não há indicadores de que aquela pessoa está doente e Está se ela tudo está certo. bem dentro do ritmo Claro. onde ela está, não há motivo para forçar aquela pessoa a deitar-se mais cedo, quando o horário dela de dormir é mais tarde e devemos respeitar. Se pudermos Claro. respeitar, devemos respeitar. Quando não é possível respeitar, a pessoa precisa de ajuda para se organizar, porque é mais difícil conseguir, lá está, eh, são pessoas que acordam de manhã, não tomam um pequeno almoço, saem com o café queimado no estômago. Depois, como não tiveram tempo para organizar o almoço, muitas das vezes vão comer ao café, comem um pão com queijo e Com bebem meia um de leite. sumo, ou a meia de leite, percebes? Ou seja, e depois empurram tudo para a frente, não comem nada durante o dia, chegam a casa cheios de fome, comem refeições e porções muito grandes. eh, e depois isto é um encadeamento ao longo do tempo, ao longo dos Vai anos, piorando tudo. que vai sim explotar as tais doenças cardiometabólicas, o aumento do peso, mais risco de hipertensão, da diabetes, ou seja, tudo isto é cozinhado pelo facto de aquela pessoa não se ter conseguido adaptar a um ritmo que não é dela. É possível adaptar, mas a pessoa precisa de ajuda a modelar a produção Tudo de isso. melatonina, a organizar as suas refeições, a estruturar o exercício físico, e a gerir os seus períodos de atividade e de descanso. Portanto, é preciso fazer todas estas coisas e não é fácil. Não é Pois. fácil fazer isto. Portanto, precisa mesmo de ajuda. Muito bem. Já falámos aqui um bocadinho sobre um dos assuntos que eu queria, uma das perguntas assim para rematar aqui o nosso episódio de hoje, que falámos um bocadinho do triptofano, mas queria que me falasses aqui um bocadinho do assunto dos suplementos, porque ultimamente, acho que até já esteve pior, mas ainda continua a haver muita aquela divulgação, principalmente da melatonina, que até há alguns comerciais na televisão da melatonina para as crianças, em tudo. Portanto, como se fosse uma coisa normal agora dar melatonina, que é aqui a queridinha do sono, normalmente. Eu queria que nos falasses um bocadinho, não sei se queres falar noutra, eu que elegi a melatonina, porque para mim o que eu tenho visto realmente é que tem sido mais banalizada, que isto pode ser uma aliada ou pode ser um tiro no pé. Como é que tu vês este assunto? Hum, Ora bem, a melatonina
é uma hormona que o nosso corpo consegue produzir de forma natural. Portanto, nós próprios somos uma fábrica de produção de melatonina. A verdade é que, ao longo da idade, por exemplo, quando nós entramos na velhice, a nossa capacidade de produção de melatonina é mais baixa. Portanto, o bolos de melatonina que nós temos ao fim do dia é mais pequenino. O que faz com que, por exemplo, as pessoas mais idosas têm também alterações no horário de ir dormir, porque os ritmos, ficam diferentes, ok? Portanto, precisamos de mais. Por exemplo, a luz tem que ser mesmo intensa, a alimentação tem mesmo que ser àquela hora. Porquê? Que é para proporcionar estas tais pistas externas de que é a hora de dormir. São pessoas que, por exemplo, a qualidade do sono à noite é também mais fragmentada, é um sono que não é tão profundo, o que faz com que a qualidade do sono em si seja pior, fazendo com que aquelas pessoas até durante o dia façam mais cestas, pelo sono não ser tão recuperador. E acontece muitas vezes nos idosos adormecer mais cedo, não sei se já Sim, reparaste, que dormem mais cedo, exatamente pelo este, chama-se o avanço da melatonina. E portanto as coisas ficam um bocadinho baralhadas e portanto adormecem às 8 da noite, acordam às 3 da manhã, é a hora da bruxa, está tudo escuro. Portanto, há aqui uma alteração muito grande nos ritmos. Em pessoas mais idosas em que isto esteja a acontecer, por exemplo, para ajustar o ritmo daquela pessoa para ela não dormir tão cedo e deitar-se um bocadinho mais tarde, ter sono um bocadinho mais tarde, também para acordar mais tarde e não acordar às 3 da manhã, em que se levantam, caem, fazem fraturas e é uma chatice. A melatonina, por estes dois motivos, por existir um avanço na sua produção, ou seja, começarem a dormir demasiado cedo e acordarem à meia da noite e que não há nada para fazer, podem cair e magoar-se, e também porque a produção de melatonina, em vez de ser tão alta, é mais baixinha. Portanto, podemos precisar desta força externa. ok. Acontece o mesmo nos adolescentes, como te disse, portanto, quando aquilo fica demasiado tardio, a Uhum. melatonina é utilizada para ajustar o ritmo, para fazer com que aquela pessoa consiga corrigir o horário do início do sono, o horário do início da sua noite biológica. Então, nestes casos em que há estas perturbações do ritmo circadiano, que se chama o atraso de fase nos adolescentes que adormecem muito tarde, ou em Idosos. idosos em que Cedo. adormecem muito cedo, aqui a melatonina faz todo o sentido, prescrita por um médico especialista em sono. A par disso, casos, por exemplo, de perturbações do neurodesenvolvimento, em que também já se verificou alterações na produção da melatonina, em que, mais uma vez, o bolos da produção de melatonina parece ser mais discreto, ou seja, como se os receptores da melatonina fossem mais surdos. Então, aqui também pode ser interessante a administração da melatonina. Porque também nas perturbações de neurodesenvolvimento verificamos mais presença de perturbações do ritmo circadiano, ok? Portanto, tem estes dois motivos, digamos. Boa. A melatonina é também útil, bastante útil, quando falamos de pessoas que atravessam diferentes fusos horários, ou seja, a malta que anda sempre com jet lag e que um dia o horário do sono ou é dia àquela hora, ou no dia a seguir o dia já começa numa hora Já. completamente diferente. Portanto, os horários são tão diferentes que o corpo, mais uma vez, o nosso organismo fica confuso sobre quando é que é a hora de dormir. Claro. Porque assim, ontem, a esta hora já era de noite, hoje, num sítio diferente do mundo onde eu estou, é de dia. Então, fica muito Claro. confuso. Porquê? Porque estas pistas externas também demoram elas próprias a regular novamente o ritmo. Nós podemos demorar cerca de uma semana, 10 dias, até conseguir retomar o ritmo do local para o qual viajamos. Tanto do ponto de vista gastrointestinal, já ouvi pessoas dizer: viajo para um certo sítio em que as horas são diferentes e o meu intestino ainda não funcionou. A minha temperatura corporal parece desregulada, ainda não consigo digerir bem os alimentos, ainda não tenho fome. Porquê? Porque os relógios periféricos ainda não se ajustaram. E, portanto, como é que nós conseguimos ajustar nestas pessoas? Através da melatonina. E aqui até vemos doses maiores de melatonina. Porquê? Porque uma diferença é tanta,
nós precisamos até de uma dose externa maior para sinalizar mais, para Ok, induzir mais, ok? A melatonina, nestes casos que eu te falei, tem uma ação cronobiótica. O que é que isto quer dizer? Reguladora dos horários. Portanto, a melatonina não é um indutor do sono. Ela pode ter um ligeiro efeito hipnótico, isto é, pode dar alguma sonolência àquela pessoa, mas a função dela é alertar para o início do sono, é dizer: olha, daqui a 2 horas é hora de tu deitaste. Portanto, vamos lá preparar. É quase um sinaleiro do início da higiene do sono e para nos claro. prepararmos para o sono. Portanto, a melatonina, nestes casos, está mais do que validada pela ciência. Por exemplo, em mulheres pós-menopáusicas e menopáusicas, mais uma vez, porque entramos numa fase de vida da mulher, principalmente nas pós-menopáusicas, que já estamos a falar de 60, 65 anos de idade, como te disse, a partir dessa idade, o sinal endógeno de melatonina é mais baixinho e, portanto, a melatonina, pum, aqui também poderá fazer efeito no sinal de início para dormir, para sinalizar o início da noite biológica. Não é para pôr as pessoas a dormir tipo hipnótico, ok? E portanto, a melatonina utilizada dessa forma não está recomendada e para além disso, a melatonina tem também algumas interações com outros fármacos, principalmente em pacientes com doenças hepáticas, principalmente para doentes que façam medicação antihipertensiva. É preciso ter alguma atenção porque ela tem interações. Não é? E nós próprios somos fábrica endógena de produção de melatonina se dermos as pistas certas. Mais uma vez, recuperando aqui o que disse anteriormente, se formos previsíveis, a melatonina vem no momento certo e nós vamos ter sono no momento certo, se formos previsíveis. Se não formos previsíveis, a melatonina não vem, o nosso organismo fica baralhado e não vamos ter sono no momento que gostaríamos e, portanto, tomamos a melatonina. E depois eu vejo, lá está, os suplementos over the counter, até influenciadoras muito famosas a promover a melatonina e até põem as horas em que tomam a melatonina. E uma vez eu fiz até fotografia e era melatonina à 1 da manhã, melatonina às 10 da noite, melatonina às 3, melatonina às 9. E eu assim, ai meu Deus, que confusão que para aqui vai, não é? Portanto, a melatonina não é aquele suplemento para ter na cama e tomar antes de dormir, quando a pessoa nem sequer tem um horário regular de ir dormir. É uma grande confusão para o nosso organismo tomar a melatonina em horários diferentes, porque assim estamos sempre a alterar a hora em que devemos ir dormir. Ok? Portanto, eu creio que a melatonina está indicada nestes casos. É aquilo que a evidência científica nos fala. Fala-se também da melatonina como o seu, é ser uma hormona pleiotrópica. O que é que isto quer dizer? Tem vários efeitos. Fala-se dos efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. Há até doentes com cancro que fazem melatonina em doses elevadíssimas. Portanto, estamos a falar de 10 gramas, 20 gramas de melatonina, em que, na verdade, uma pessoa que esteja internada não tem o contraste dia noite, portanto, imagina, numa cama de Sim, sim, hospital, no sim. mesmo sítio, com a mesma luz, ou Exatamente. seja, em que a pessoa não se mexe, portanto, a questão dos ritmos fica completamente baralhada. Portanto, aqui o barulho é constante, não é? Portanto, uma coisa que nós Acaba temos por no nosso dia é estar. que durante o dia há barulho, durante a noite não há, coisa que nós não vemos isso, por exemplo, nos cuidados intensivos. E, portanto, a melatonina aqui também pode ser, nesse sentido, interessante, mas isto é sempre opinião médica, nunca assim da boca para fora. E é utilizada, já havia ser utilizada por parecer em doentes que fazem quimioterapia, amenizar a descida das plaquetas. É isso que está descrito. Pronto, para os efeitos da melatonina para além do seu efeito cronorregulador. Agora, não é o suplemento para pôr os bebés a dormir, não é o suplemento para pôr as crianças a dormir e deve ser regulada e não ser usada assim, sem Venda regra livre em como pé. é, só chegar e Sim. comprar e está. Cada vez mais É estamos a verdade. caminhar para a regulação da melatonina. Ainda bem. eh, Porque efetivamente é muito perigoso eh, tomarmos assim o suplemento só porque sim.
Sim, eu acho que todos os suplementos deveriam ser sempre prescritos por um profissional de saúde, mas as indústrias precisam de vender e enquanto não houver regulamentação e não houver legislação nesse sentido, eles põem na prateleira e o utilizador achar que aquilo é uma pílula mágica, como se vê, ou pronto. Não há muito a Exatamente. dizer, Sim. ou haveria muito mais a dizer sobre este tema, mas é o que temos. Certo. Relativamente a outros suplementos, pronto, mais uma vez, como as pessoas estão cada vez mais à procura de estratégias não farmacológicas, há montes de suplementos para o sono. E a verdade é que nós temos muito poucos que mostram, mais uma vez, a Evidência. rigidez metodológica. Nós temos vários, portanto, temos o magnésio, temos a tart cherry, temos a glicina, temos a tianina, temos a ashwagandha, temos a passiflora, temos a valeriana, temos aqui montes de coisas que são muito publicitadas como a Miraculosas. creatina. E na verdade há também muito poucos que têm um efeito robusto. O que é um efeito robusto? É em que a amostra utilizada que tem efetivamente uma amostra que não são 20 ou 30 pessoas, em que as doses utilizadas sejam, vamos lá ver, quando nós reunimos nós queríamos dizer o magnésio faz bem ao sono. Ok. Qual é que é o problema? É que nos diferentes ensaios que existem sobre o magnésio, o tipo de pessoas utilizadas são diferentes, o número de pessoas utilizadas são diferentes, o método de averiguação da qualidade do sono é diferente, a formulação do magnésio é diferente, o cloreto, o aspartato, o bisglicinato, o treonato, e as Certo. doses são também diferentes. Portanto, nós temos doses de 200 ou 800 miligramas diários de magnésio, ou num idoso, ou numa criança, ou Pois, num adulto, é totalmente diferente. E depois, uma das coisas que também é criteriosa tem que ver com os estudos, estão todos a ser comparticipados por indústrias que vendem suplementos, o que pois. mais uma vez nos deixa a nós, que queremos Pé atrás. recomendar, de pé atrás, porque Claro. há até um estudo bastante do ponto de vista metodológico, parece ser dos mais interessantes até, mas eu vi, eles estão a utilizar, eles tinham PSG, se não me engano, e tinham Oura Ring. Não, não tinham o PSG, mas tinham um Oura Ring, a actigrafia, que é o relógio, ou tinham só o Oura Ring. Enfim, havia o Oura Ring para averiguação da qualidade do sono e depois havia os questionários subjetivos da Claro. qualidade do sono. Eu assim, Oura Ring num Um estudo, estudo. claro, fui ver o estudo em si e estava a ser super eh, financiado pela indústria, porque assim, o Oura Ring é caríssimo e conseguis pôr um Oura Ring em 50 participantes, de certeza que isto cheira a Pois. esturro, percebes? Ou seja, faz-te pensar, mas será mesmo que estes resultados são reais ou Claro. isto está Fabricado. enlolado? Mas relativamente ao magnésio, que é daqueles que mais se fala, fala-se, por exemplo, da melhoria do sono de pessoas pós-traumatismo crânioencefálico, que o magnésio parece ser interessante. O magnésio, eh, no caso, fala-se das diferentes formulações, mas isto até tem que ver mais com como é que aquilo assenta no estômago e no intestino daquela pessoa. Portanto, há magnésios mais bem tolerados do que outros, mas essencialmente porque o magnésio tem esta capacidade de eh, ajudar, chama-se um efeito alostérico dos receptores do GABA, ou seja, o magnésio faz com que o GABA se sente melhor no seu receptor e promova aquele efeito inibitório, ou seja, da calma. Portanto, o magnésio poderá ter um efeito simpático por aí, mas os estudos realmente mais robustos mostram que o magnésio pode ajudar na qualidade do sono em indivíduos que têm déficit de magnésio. Portanto, tendo déficit de magnésio, faz sentido suplementar para suprir aquela deficiência. Ou seja, indivíduos que sejam saudáveis em que não haja essa deficiência documentada, então Não há já não tanta. parece ter esses Pois. efeitos todos no sono. Por exemplo, um micronutriente essencial para o sono é o ferro. Por exemplo, há uma condição que se chama de síndrome de pernas inquietas, que é uma sensação horrível nas pernas, de desconforto, de irritação, de queimação, de formigueiro, que as pessoas têm que estar sempre a mexer as pernas para aquela sensação desaparecer. Portanto, não conseguem iniciar o sono, ficam 1, 2 horas
para adormecer, A bater imagina o perna. desespero, não é? A bater perna, exatamente, a bater ali. E o ferro, por exemplo, já corrige em muitos dos casos, corrige e faz com que aquela pessoa deixe de ter aquela Dormir. insónia inicial que foi explotada pelas cinco pernas inquietas, por exemplo. Depois existe também a tart cherry, que é eh, que tem mais robustez científica, ela é muito utilizada em contexto de atleta, pelo seu. A tart cherry é a ginginha, pronto, enfim, aquela cereja amarga. Na verdade, eu tenho aqui que diz cereja no topo do sono, eh, porque dada a sua componente antioxidante, anti-inflamatória, tem estas propriedades, é muito rica em flavonoides e, portanto, isto parece melhorar o sono, hum, na medida em que diminui marcadores anti-inflamatórios. E, portanto, isso sim parece ser benéfico para o cérebro, produzindo um sono mais regenerador e mais recuperador. E há também. A tart cherry tem melatonina na sua composição, claro que o teor de melatonina e também triptofano na sua composição, os teores são muito baixinhos, que os investigadores dizem, isto é muito baixinho para conseguir ter um efeito promotor no sono, mas a verdade é que a tart cherry é dos poucos suplementos que mostra melhorias no tempo total de sono e na eficiência do sono medidos por polissonografia, que é o método gold standard. Portanto, nós estamos a falar de métodos subjetivos, estamos a falar uma averiguação Coisas palpáveis. com eletroencefalograma na cabeça das pessoas, portanto, isto aqui eu diria que é até dos mais simpáticos. Portanto, depois tens o triptofano, portanto, isto é mesmo uma estratégia nutricional, não é? Com a administração de triptofano no pequeno almoço, junto com a luz solar, promove também melhoria no início do sono, portanto, as pessoas adormecem com mais facilidade, mais rápido. Depois temos a falar também muito bem da valeriana. A valeriana tem efeitos hum, bastante simpáticos. O extrato de valeriana, até diria que, pelo que eu li, bastante até mais simpáticos do que a ashwagandha, por exemplo. A ashwagandha ainda está. Os resultados são ainda muito mistos, portanto, mais uma vez, do ponto de vista metodológico, ela parece ser mais simpática para indiretamente melhorar o sono pela regulação do cortisol, para a regulação das hormonas excitatórias e não propriamente ali Para o sono mesmo em direto questão. para o sono, portanto parece ser um efeito indireto. Já a valeriana, não, já a valeriana já mostrou que o seu consumo, primeiro, mesmo com a valeriana é difícil fazer estudos porque se já bebeste o chá de valeriana ou já sentiste o cheiro da valeriana, é super difícil fazer o blinding dos participantes porque aquilo tem um cheiro muito forte, portanto é difícil fazer valeriana versus placebo porque a malta que Pois, está a tomar a valeriana sabe que está a tomar a valeriana e isso sim já vai ter um efeito nos resultados. Mas aqueles que conseguiram fazer a cápsula de valeriana com uma concentração superior àquela que nós vemos nos suplementos de valeriana, que é entre 0,5 e 0,8, aqueles deste estudo tinha 2% de valeriana e mostrou efeitos muito bons relativamente ao sono. Portanto, melhoria da eficiência do sono, mais uma vez, melhoria do tempo total de sono, melhoria da qualidade subjetiva do sono, melhoria do score de vigilidade que a pessoa tem no dia seguinte. Portanto, a valeriana até é um extrato bastante promissor, uma raiz utilizada na Europa e na Ásia já há bastante tempo pelos seus efeitos medicinais, ansiolíticos, sedativos, também por atuar por um mecanismo semelhante ao magnésio, portanto, o tal efeito alostérico dos receptores GABA-A, que faz com que o GABA se sente melhor no seu receptor e exerça mais estes efeitos inibitórios, que são amigos do sono, para um cérebro mais relaxado. Depois temos a glicina, por exemplo, que é um aminoácido que é precursor de moléculas como a glutationa, que é o antioxidante eh, mais forte ou dos mais fortes que nós temos, principalmente o sistema nervoso central. Portanto, a glutationa é uma molécula que mais protege os neurónios que têm baixa capacidade antioxidante e é através da glicina que nós conseguimos produzir esta mesma glutationa. E a glicina parece ter efeitos bons no sono por este efeito
anti-inflamatório, pró-modulador, antioxidante, parece estar relacionado também com melhorar a termorregulação. A glicina mostrou conseguir promover a vasodilatação, que faz com que as pessoas percam calor e tenham um sono mais regenerador por isso. Mas mais uma vez, compreendes, ou seja, muita da evidência que sai cá para fora é sempre atenção, porque a metodologia é isto, atenção, porque a metodologia é aquilo. Portanto, eu diria que o magnésio lá está com dado deficiência, o triptofano, mesmo pela questão cronorreguladora, diria a glicina, eu acho que é um suplemento bastante interessante. Um, a tianina também, que muitas das vezes é utilizada em associação com outros nutrientes. A tianina, há um estudo bastante. Aquele que mais catapultou a tianina foi um estudo feito em crianças com PHDA, em que mostrou melhorias no sono destas mesmas crianças, medidas tanto por polissonografia como diários preenchidos pelos pais. Portanto, a tianina ganhou até assim mais notoriedade por causa deste estudo feito em crianças e mostra ser um suplemento também seguro. E eu diria que, assim de cabeça, não me estou a lembrar de. Depois temos também o extrato de camomila, que em alguns trabalhos também tem um efeito positivo, mas mais uma vez, Patrícia, dizer-te que os estudos são, muitas das vezes, não têm a metodologia correta. Claro que se nós estivermos à espera, ai, tem que vir a meta-análise, o ensaio Pois, clínico, também randomizado, mais não se faz perfeito, mais nada, não é? tudo, Pois, não se faz nada. E eu sou a favor de hum, eh, adequar à pessoa que eu tenho à minha frente. Sou a favor exatamente. de corrigir déficits que Exatamente. possa ter. Por exemplo, a questão gastrointestinal é muito importante para o sono, na medida em que as bactérias que estão no nosso intestino, dependendo do seu perfil, são nossas ajudantes na produção de neurotransmissores que influenciam o sono. Portanto, nós sabemos que tivermos bactérias mais chungas, entre aspas, nós não vamos ter estes neurotransmissores e que são neurotransmissores produzidos no intestino que não vão para o cérebro, mas comunicam com o cérebro através do nervo vago e esse sim consegue influenciar a produção de neurotransmissores. E portanto, eu creio que esta ponte das ciências da nutrição com o sono vem muito por estas vias indiretas e não propriamente por ensaios clínicos randomizados que provem esta mesma causalidade. E muitos dos estudos tiram uma fotografia àquilo que está a acontecer. Por exemplo, na apneia obstrutiva do sono, há muitos de estudos publicados relativamente, por exemplo, ao status de dos ácidos gordos no eritrócito, ou seja, estamos aqui a falar dos ômegas, Vamos. e nestas pessoas, lá está, quando tu vês uma pessoa com apneia obstrutiva do sono que não está tratada, é uma pessoa que tem muita alteração e ativação do sistema nervoso simpático, muito aumento da frequência cardíaca durante a noite, muita insulinoresistência, portanto, temos alterações tanto do ponto de vista cardiovascular como metabólico, e sim, são as tais pessoas inflamadas, aqui nós podemos mesmo dizer isso, com um excesso de gordura visceral, muitas delas fumadoras. Portanto, nestes casos em que está mais negro, então os ômegas, a tart cherry, tudo que seja protetora, eu digo sempre, o capacete da apneia de sono, porque muitas delas são resistentes à utilização da máscara, que é o CPAP, que é aquilo que mais limpa a apneia, aquilo que trata a apneia. Não todas as apneias precisam do CPAP, mas num doente que é hipertenso, tem diabetes, tem uma apneia grave ou acentuada, que assim, não quer usar CPAP, tem que usar um capacete. O que é o capacete? A capacete da perda de peso, capacete de consumir compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, o capacete de não pode beber álcool, o capacete que nós Claro. conseguimos proteger Claro, o se não quer ir sistema por uma todo via, dele. tem que otimizar todas as outras, não é? Porque eles chegam mesmo muito, tanto é que eu não vou usar a máscara, eu não vou usar a máscara, eu assim, não vai a máscara, vai levar como capacete. O que é o capacete? É estas coisas, são estas coisas todas que estamos a falar aqui. Portanto, a proteção que a nutrição consegue conferir ao coração,
ao cérebro e todas as células que são perturbadas pela privação do sono e pela pioria da qualidade do sono que é conferida pela apneia obstrutiva do sono, que é uma doença que nós associamos apenas àqueles homens obesos ressonadores, mas que é muito mais prevalente na população e que está muito menos tratada do que nós gostaríamos e que tem consequências, mesmo a nível de saúde pública, enormes, porque a malta que tem a apneia não tratada é a malta que adormece ao volante e que tem acidentes graves porque não tem proteção, porque uma pessoa que adormece ao volante é diferente de uma pessoa que tenha bebido, porque o tempo de reação numa pessoa que bebeu é mais lento, mas há reação. Uma pessoa que adormece ao volante não se consegue defender e os acidentes são muito mais trágicos e muito mais catastróficos, simplesmente porque a pessoa não consegue dormir à noite e adormece ao volante. E isto ninguém fala, e como nutricionistas e pessoas em geral, do ponto de vista da literacia em saúde, estes adormecimentos não são normais, não podem acontecer e muitos deles são devido a uma apneia obstrutiva do sono não identificada, não tratada e que tem efeitos catastróficos do ponto de vista da saúde pública. Claro. Pronto. Muito bem. Queria que terminasses aqui com um conselho, ou uma frase de remate, enfim, alguma palavra que possas deixar a quem nos vê e um livro que tu achas útil para recomendarmos aqui a quem nos ouve. Ora bem, eu vou deixar, eu acho que o conselho relativamente à apneia obstrutiva do sono é aquele para mim mais gritante que agora que tenho contactado mais com as doenças e a patologia do sono em consulta, portanto, do ponto de vista prático, é aquela mais assustadora e, portanto, se são pessoas que durante a noite o sono é fragmentado, ou seja, vão muitas vezes à casa de banho, acordam e não percebem porquê, eh, transpiram da cabeça e do tronco, acordam com a boca seca, ressonam, respiram pela boca, têm a boca seca, acordam de manhã com dores de cabeça, durante o dia sentem que têm que tomar muitos cafés para se manterem acordados, têm tido esquecimentos, lapsos de memória, adormecem em situações em que não há estímulo. Portanto, ao fim do dia já não aguentam, fazem uma cestinha no sofá porque estão tão cansados. Todas estas têm uma circunferência de pescoço aumentada, têm excesso de peso ou obesidade, ou seja, estas coisas, se estiverem identificadas, por favor, dirijam-se a um especialista em sono, porque há alguma coisa, se não são Está satisfeitos com errado. o vosso sono, Pois, pesquisem, investiguem, vão ter com quem vos pode ajudar, porque não merecem viver a vida cansados, exaustos, com dores de cabeça e com lapsos de memória. Merecem viver a vida bem vivida, com qualidade, com vigília e com saúde. E também para os meus colegas nutricionistas, se quiserem e têm este interesse pelo sono, porque todas as pessoas que vão passar pela consulta deles vão queixar-se do sono, é raríssima a claro. pessoa que não fala do seu sono, e portanto, melhorar o seu conhecimento no sono vai trazer muitas vantagens e muita diferenciação na própria consulta. E o livro que eu recomendo, olha, por acaso é um livro de uma colega nossa brasileira, que é o primeiro livro publicado sobre sono e nutrição, que eu saiba, à data de hoje. Não conheço mais nenhum livro de nutrição e sono, que é Nutrição e Sono, Nutrição para o Sono e seus Distúrbios, da professora Maria Fernanda Naufel, que é brasileira. Não sei se este livro está cá em Portugal. Ela encomendou-me do Brasil, foi uma querida, mandou vir e, e pronto, eu acho que é isso. Muito bem. Olha, queria te perguntar por fim, para fecharmos aqui, quais é que são as tuas, portanto, redes sociais e onde é que te podem encontrar caso queiram consultar contigo, quer online, quer presencialmente? Podes divulgar aqui um bocadinho agora as tuas redes sociais e onde é que te podem encontrar para consulta. Portanto, nas redes sociais eu estou no Instagram, Mazagão em Nutrição, e eu dou consultas na Clínica do Quinto Andar, bastante direcionado para perturbações de neurodesenvolvimento no adulto, particularmente a PHDA. Dou consultas na Clínica Daniela Seabra, onde vejo presencial, online, ou seja, em todo lado dou consultas online. Claro. Pronto, e depois no Hospital CUF Porto,
onde estou efetivamente integrada no Centro de Medicina do Sono e que cuido muito destes aspectos relacionados às patologias do sono, tanto do ponto de vista da prevenção como melhoria do prognóstico após a identificação dessa mesma doença. Um beijinho, obrigado pela tua Tu presença. também, Rita.